Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia. Hoje vamos estudar a lição de número 8, que fala sobre o lugar santíssimo ou Santo dos Santos. Nós vamos observar que a tenda do tabernáculo, ela tinha dois compartimentos. Nós podemos ver aqui na imagem, estudamos na lição 7, o lugar santo, que é a entrada de quem chega até a tenda, até 1/3 do tamanho dela. São 10 côvados por 5 de altura. Mas no meio há uma divisão que separa o segundo compartimento, que é o lugar santíssimo ou lugar santo. Nesse primeiro compartimento estavam os 3 móveis que estudamos na lição 7. A mesa dos pães, a menorá, o candelabro e o altar do incenso, o altar de ouro. E o que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo era o véu que estava preso em 4 colunas de ouro. O lugar santo era acessado todos os dias pelos sacerdotes que lá entravam para ministrar perante o Senhor nos móveis que ali se encontram. Mas o lugar santíssimo, ele era acessado apenas uma vez no ano, no Yom Kippur, o dia do perdão, ou dia da expiação, quando apenas o sumo sacerdote tinha acesso àquele lugar. E para lembrar que isso era assim, havia a separação que separava um do outro, e nessa separação tinha o véu, ou o segundo véu. O primeiro era a porta do santuário, e o segundo véu separava um do outro. Ele era de linho branco, com as cores que nós já estudamos ao longo de todo o tabernáculo, seja carmesim, que é um tom de vermelho, azul e púrpura. Mas também havia, a exemplo do que temos nas cortinas do tabernáculo, havia querubins que estavam pintados ou decorados nessa ilustração. Não sabemos se o formato era esse, quantos querubins eram. A Bíblia só diz que haviam querubins, não diz quantos eram nem que formato. Mas a ideia dos querubins ali, primeiro vamos lembrar que não há aqui qualquer ideia de adoração. Alguns até querem justificar o fato de se usar imagens de escultura dentro das igrejas, dizendo que aqui havia imagens de querubins. Aí nós precisamos lembrar primeiro que o povo comum não tinha acesso a essas imagens, era apenas os sacerdotes. E segundo, que nunca na cabeça de um judeu entraria a ideia de que ele adoraria o querubim que aqui estava, mas sempre a ideia de que aquela representação do querubim queria dizer alguma coisa, queria mostrar alguma coisa para que ele pudesse lembrar. Os querubins são seres angelicais que sempre aparecem no texto bíblico na condição de mostrar a santidade de Deus, ou como guardiões do trono aonde Deus está. Por várias vezes nós vamos ver, mesmo quando Deus expulsou o homem e a mulher do jardim, um querubim estava lá para lembrar a santidade que eles não poderiam regressar por causa do pecado. Da mesma forma, nós vamos encontrar várias vezes a Bíblia fazendo referência a isso. 3 vezes, segundo Reis 19:15, diz: "E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra." Também, 1 Samuel 4:4, o texto diz assim: "Enviou, pois, o povo a Siló e trouxe de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins." E ainda, 2 Samuel 6:2 diz: "Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins." Perceba que há muitas referências a essa ideia. Deus está assentado entre os querubins. Os querubins, portanto, representam aquilo que é a santidade de Deus que deveria ser preservado. Porque nesse sentido, se Deus se assenta entre os querubins e
dentro daquele lugar santo estava a arca do Senhor, então ela representava ali o trono de Deus, aonde ele se assenta entre os querubins, porque o único móvel presente no lugar santo era a arca da aliança. Nós vamos estudá-la melhor na próxima lição, mas ela era acessível apenas ao sumo sacerdote, que apenas uma vez no ano podia entrar no Santo dos Santos. Ele está aqui com as vestes do sumo sacerdote, com tudo que elas representam, com o seu peitoral, com as 12 pedras representando as 12 tribos, e naquele dia ele ia diante do Senhor, perante a arca, para oferecer ao Senhor um sacrifício por todo o povo, melhor, oferecer o sangue do sacrifício por todo o povo. Há uma coisa interessante, no nosso texto da leitura bíblica em classe, fala o capítulo 9 da escritura da Epístola aos Hebreus, e diz aqui que depois do segundo véu, que se chama o Santo dos Santos, tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. Veja, a única referência em que aparece dentro do lugar santíssimo a arca com o incensário de ouro é nessa referência de Hebreus 9. Na verdade, na construção do tabernáculo, como lemos no livro do Êxodo, o único móvel presente no lugar santíssimo é a arca da aliança. O altar do incenso pertence ao lugar santo. E por que em Hebreus capítulo 9 ele ali aparece? Alguns comentaristas pensam que é porque no dia que o sumo sacerdote ia entrar ali, ele precisava encher o Santo dos Santos com incenso, para que ele não pudesse ter dificuldades de ver a presença de Deus naquele lugar. Então, alguns comentaristas imaginam que nesse dia o altar do incenso com o incensário era posto dentro do lugar santo, do lugar santíssimo, e o sumo sacerdote levava ainda o incensário para mover perante o Senhor. Daí porque Hebreus capítulo 9 diz que o altar do incenso estava dentro do lugar santíssimo, porque normalmente o único móvel que a Bíblia descreve fora do capítulo 9 de Hebreus que pertencia a esse lugar era a arca da aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Por isso que havia a necessidade do véu. O véu separava a manifestação da presença de Deus daqueles que estavam do lado de fora. Até mesmo os sacerdotes, filhos de Arão, não podiam entrar naquele lugar. Imagine então que se você fosse da tribo de Issacar, ou de Zebulon, de Asser, de Naftali, de qualquer outra tribo, você jamais, em tempo algum, entraria na presença de Deus e estaria naquele lugar. Se você fosse da tribo de Levi, mesmo sendo um levita, mas se não fosse da casa de Arão, você jamais entraria ali, porque nem dentro do santuário eles tinham acesso. E se você fosse da casa de Arão, aí você poderia entrar no lugar santo como sacerdote, mas no lugar santíssimo só o sumo sacerdote. E normalmente o sumo sacerdote era o mais velho, que sucedia o seu pai. Arão, quando morreu, foi sucedido por Eleazar, seu filho. Eleazar, quando morreu, foi sucedido por Finéias, seu filho. Ou seja, Itamar, filho de Eleazar, nunca entrou no lugar santo e ele jamais teve acesso, nunca entrou no lugar santíssimo e jamais teve acesso à manifestação da presença de Deus. Agora, se você fosse o sumo sacerdote, aí que você apenas uma vez por ano poderia entrar naquele lugar onde havia a manifestação da presença de Deus. Milhares de pessoas, talvez 2 ou 3 milhões de habitantes, e somente um podia ter acesso uma única vez no ano à manifestação da presença de Deus naquele lugar santíssimo. E o véu, diz o escritor aos Hebreus no capítulo 10, que ele representa a carne de Jesus. Isso quer dizer, quando Jesus morreu por nós e quando a sua carne foi rasgada por nós lá no Calvário, então Marcos descreve que o véu do templo rasgou-se de cima a baixo.
Veja, não há nenhuma coincidência aqui, ele está dizendo de cima a baixo para dizer também que foi uma iniciativa divina. Não foi de baixo para cima, mas o véu rasgou-se completamente lá dentro do templo que Herodes reformou, para que pudesse a mensagem ser passada dizendo: está aberto o caminho. Por isso o escritor aos Hebreus nos convida dizendo: entremos com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, o véu que foi a sua carne que rasgou. Jesus morreu para abrir o acesso do Santíssimo Lugar a todos os crentes, que agora, salvos na pessoa de Jesus, são da família sacerdotal, porque foram feitos reis e sacerdotes, e salvos na pessoa de Jesus, eles têm acesso à presença do Pai, e agora 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu e você podemos entrar na presença manifesta de Deus, quando ali adoramos ao Senhor em um culto, em nosso lugar secreto, quando buscamos a face do Senhor e entramos ali naquilo que era o trono, a sala do trono, onde nós podemos chegar e adorar a Deus e buscá-lo. Era essa a ideia que o véu passava. A santidade de Deus sendo guardada, sendo protegida daqueles que estavam ali, e somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia chegar naquele lugar. Meditemos, pois, nessa questão e pensemos como era importante essa construção daquele lugar que falava sobre a manifestação de Deus. E como nós, agora do Novo Testamento, da Nova Aliança, somos privilegiados em ter acesso à presença manifesta de Deus a qualquer momento, porque Jesus morreu por nós. O véu representa a carne de Jesus que foi rasgada. O Santíssimo representa o trono de Deus, aonde ele se assenta entre os querubins. E agora eu e você podemos entrar diretamente ao trono. Por isso que o capítulo 4 e 5 do Apocalipse descrevem a igreja diante do trono de Deus, adorando a Deus, completamente livre de qualquer separação, que é o grande projeto e o grande desejo de Deus. Que ao estudarmos essa lição, nós tenhamos também o desejo de não ficar apenas no pátio e ter acesso apenas à salvação, de não ficar apenas no lugar santo e sermos alguém que serve a Deus com o nosso serviço, mas acima de tudo, de entrarmos no lugar santíssimo e sermos alguém que desfruta da presença de Deus em todos os locais que estamos, no nosso culto, e isso é algo mais importante do que qualquer outra coisa. Vejo muita gente, às vezes, na igreja, muito ocupado com o serviço do mestre, que às vezes não tem nem tempo para desfrutar da presença de Deus. Como Marta e Maria, uma muito ocupada com o serviço e não tinha tempo para desfrutar da companhia do mestre. Muitos estão tão ocupados com a obra do Senhor que não tem tempo para o Senhor da obra, e nós precisamos avançar do pátio para o lugar santo, do lugar santo para o lugar santíssimo, para desfrutar da presença manifesta de Deus. Deus abençoe a todos, até a próxima lição, se Deus nos permitir.